Olá, meus amigos do YouTube. Hoje eu vou falar sobre a RDC 283 de 2005. Essa RDC, ela descreve como deve ser o funcionamento de uma instituição de longa permanência para idoso, a IUP. Então, ela descreve como deve ser o quadro de funcionário, ela faz as definições, ela fala a questão de estrutura. Então, se você quer abrir uma casa de repouso, você precisa conhecer ela, você precisa seguir ela. Então hoje eu vou falar um pouquinho dela porque é uma RDC muito extensa e eu não gosto de fazer vídeo extenso porque é muito cansativo, né? E às vezes a pessoa acaba deixando de assistir ou acaba não prestando atenção. Então qual que é o objetivo dessa RDC? É estabelecer o padrão mínimo para o funcionamento de uma IUP, que é uma instituição de longa permanência para idosos. Existem IUPs particulares, que são aquelas que têm fins lucrativos, e existe IUPs sem fins lucrativos, que são aquelas que são filantrópicas. Então, na legislação, né, ela também faz a definição do cuidador de idoso. O que é o cuidador de idoso? Então, o cuidador de idoso é uma pessoa capacitada, então ela precisa ter um curso, não adianta qualquer um chegar lá e eu quero a vaga de cuidador de idoso. Ela precisa saber realmente, em termos técnicos, né, e na prática, como deve cuidar de um idoso. Às vezes você pega um idoso acamado, cadeirante, e aí você precisa ter a qualificação. Então, existem vários lugares aqui em Curitiba, várias escolas que dão um curso, também dão estágio, né? Tanto como casa de repouso como em casa de apoio, porque o cuidador ele pode trabalhar nessas duas áreas, então ele precisa ter o conhecimento dessas duas áreas, tá? Então a pessoa tem que estar qualificada, senão não adianta nem procurar, porque é uma exigência da RDC que o proprietário contrate uma pessoa que tenha o curso de cuidador. É importante você escolher uma boa escola, escolher uma escola que tenha uma carga horária extensa, porque não adianta você fazer um curso de 15, 20 horas, porque você não vai aprender quase nada. E assim você vai lidar com seres humanos, com vidas. Então você precisa ter uma qualificação. E no dia a dia você vai aprender tanto na teoria quanto na prática, porque é uma área que você aprende todos os dias com as limitações dos idosos, né? Você acaba desenvolvendo esse conhecimento maior. Então, também a gente precisa definir, né, o que é o grau de dependência. Então, o grau de dependência são as condições que o idoso se encontra. Então, quando o familiar liga para uma casa de repouso, ele liga procurando uma vaga, né, para o seu pai, para sua mãe, para sua irmã. E aí você faz aquela famosa pergunta, né? Ah, ele está andando, ele é cadeirante, ele usa fralda, ele come sozinho. Então, o que é o grau de dependência? É aonde esse idoso vai se enquadrar. Então, o grau de dependência, vou dar o exemplo. O grau 1 é um idoso que não depende do cuidador para nada, a não ser fazer supervisão, dar medicação, chamar para as refeições, auxiliar na questão de vestimentas, supervisão mesmo, sabe? Supervisão e comando. Então, esse idoso ele não tem comprometimento cognitivo, ele não tem Alzheimer. Ele é um idoso que às vezes mora sozinho porque a esposa faleceu e aí não tem uma pessoa para acompanhar ele e a família acaba colocando numa instituição. Mas é um idoso independente, então só mesmo supervisão e comando para desenvolver. Então esse idoso requer pouco auxílio, né, se for analisar. E isso é bem importante, o grau de dependência, até para ver questão de quadro de funcionário. Então é importante você ter um conhecimento. Então, às vezes, esse idoso também, grau 1, ele usa uma bengala ou usa um andador. Então, mesmo que ele tenha esse auxílio, ele consegue desenvolver sozinho, ele consegue andar sozinho com o andador ou com a bengala. As demais atividades ele consegue fazer normalmente. Então, esse é classificado como grau 1. O grau 2 é o idoso que não tem comprometimento cognitivo, mas ele precisa de auxílio em até 3 funções. Então, é o idoso que está de cadeira de roda, é o idoso que perdeu um pouco dos movimentos das mãos, dos membros, né? Superiores e inferiores, às vezes tem dificuldade para levar a comida até a boca, às vezes tem dificuldade para ir ao banheiro, às vezes não consegue controlar as funções fisiológicas, por isso que acaba usando fralda.
Então, esse idoso é caracterizado como grau 2. E aí existe o idoso grau 3. Esse idoso precisa de ajuda em todas as atividades. E ele também tem o comprometimento cognitivo. Então, é o idoso que requer muito auxílio. Por isso que eu te falo que o quadro de funcionário vai muito em relação ao grau de dependência. Então, se você tiver vários idosos grau 3, você vai precisar de mais funcionários, porque esses funcionários vão estar auxiliando em todas as atividades, tá? Então, o grau 3 é o idoso totalmente dependente de auxílio. Às vezes é um idoso acamado, às vezes é um idoso com sonda. Então, é um idoso que requer muitos cuidados, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a instituição, como eu falei anteriormente. Pode ser com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Então, essa RDC, ela vai seguir adiante, determinando demais atividades, mas eu vou ficando por aqui nesse vídeo, até para ele não ficar muito extenso. Se você tem mais alguma dúvida, se você tem alguma dúvida, se inscreva no canal e dá o seu like.